Olá, turma, estamos de volta. Vamos falar sobre a potenciação. Vamos falar sobre o início, sobre a introdução, as suas partes, o que significa. Aqui nós temos a definição do que é potenciação. Potenciação é uma simplificação da forma de expor uma multiplicação de fatores. Observe esse detalhe aqui, ó, de fatores iguais. Mas o que é essa simplificação? Observe aqui, para que não precisemos repetir o número várias vezes, né? 5 vezes 5 vezes 5, como aqui está, a potenciação nos permite abreviar, escrever de forma resumida, né? O que é a simplificação. E essa forma resumida nós chamamos de fatores iguais. E como vamos fazer isso? Para isso, é só memorizar, é só aprender cada parte da potenciação. A potenciação ela é dividida basicamente em quatro partes. Temos o expoente, que é esse númerozinho aqui acima, né? Aquele númerozinho que fica lá suspenso, vamos assim dizer, que neste caso aqui é o 3, tá, gente? Aqui é o exemplo, pode ser qualquer número. E temos a base. A base é aquele número que está, né, logo abaixo do expoente, que nesse exemplo aqui é o 5, mas pode ser qualquer número também. Aqui vocês já podem perceber que os fatores é esta base repetida quantas vezes o expoente mandar. Se o expoente é 3, quer dizer que repete 3 vezes. Se, por exemplo, o expoente fosse 6, iria se repetir 6 vezes. Mas aqui o que? O expoente é 3 e vai repetir essa base 3 vezes. Observe que é repetido 3 vezes o número da base. Então, se é o 5, vai ser o 5 3 vezes, sempre na forma de multiplicação, gente. É vezes, tá? Esse pontinho aqui nós já sabemos que significa multiplicação. E aí é só multiplicar. 5 vezes 5 dá 25. Já sabe, esse 25 aqui multiplica por esse. 25 vezes 5 vai dar 125. A resposta nós chamamos de potência ou resultado. Então essa aqui é a nossa introdução do que é a potenciação. Então vamos para a segunda parte do nosso bloco 6. Como vocês podem observar, aqui nós temos a forma como se lê as, as potências. Muita atenção em três situações aqui. Quando nós temos o expoente 2, quando nós temos o expoente 3 e quando essa base ela é negativa, ou seja, tem um sinalzinho de menos aqui. Por que nós vamos observar o expoente 2? Na matemática é comum falarmos, quando o expoente é 2, falarmos que ele é elevado ao quadrado. Isso é a forma mais comum de leitura, mas também podemos ler de que forma falamos a base do jeito que ela é, ou seja, o número que está lá. Ó. Como é que se lê? 8 elevado a... O expoente, como vocês podem observar, podemos ler ele de três formas. Falo o número como se escreve, 2. Também podemos ler elevado à segunda potência e a forma mais comum e mais usada, elevado ao quadrado. No segundo exemplo, 4 elevado ao cubo, também há essa mesma forma de leitura específica. Lembrando, a base você vai ler ela como ela é, o número, né? 4. E o expoente, como vocês podem observar, vamos ler ele de três formas. Ler o número do jeito que é, 4 elevado a 3, ou 4 elevado à terceira potência. E aquela mais usada, como já vimos antes,
elevado ao cubo. Geralmente, quando nós temos o expoente 2 e o expoente 3, vamos ler dessa forma. O 2 é sempre elevado ao quadrado e o 3 sempre elevado ao cubo. Se ler da outra forma, não tem problema, também está correto. Os demais números, né, depois do 3, o 4, o 5, o 6, enfim, todos os outros, você vai ler desta forma aqui. Por exemplo, o 4. 3 elevado a, ler o número do jeito que ele é, 3 elevado a 4, ou a quarta potência. Tem essas duas formas que você pode fazer essa leitura. Se tivéssemos o 5 aqui, por exemplo, 6 elevado a 5, ou então 6 elevado à quinta potência. E temos esse caso diferente aqui, observem. A nossa base agora é um valor negativo. E se a base é um valor negativo, nós vamos ler ela com o sinal de menos, sempre. Menos 2 elevado a 1. Menos 2 elevado à primeira potência. Sempre que a base for 1, nós vamos falar a primeira potência. Se tivéssemos, por exemplo, menos 5 elevado a 3. Vamos ler da forma mais comum. Menos 5 elevado ao cubo. Então, essa aqui é a nossa segunda parte. Qualquer dúvida já sabe, é só mandar mensagem no PV.